Como você deve estudar para que você, de fato, aprenda com eficiência? Hoje eu vou te ensinar as fases do aprendizado e uma técnica de estudos para cada uma dessas fases. Maravilha? Vamos lá. Olha, estudante, existe um problema na hora do aprendizado. O problema é o estudante ignorar as fases de estudos. Por que é um problema o estudante ignorar as fases do estudo? É porque são 4 fases e você precisa fazer coisas diferentes a cada uma das fases. Ou seja, a cada uma dessas fases você precisa utilizar uma técnica diferente para que você entenda, para que você planeje, para que você anote e para que você se lembre. Então vamos aqui à fase 01, fase 02, fase 03 e fase 04. A primeira pergunta de todas é: que fases são essas? Na fase número 1, o que a gente está preocupado? A gente está preocupado em planejamento. Não existe aprendizado sem planejamento e eu vou aprofundar nessa primeira fase daqui a pouquinho. Na segunda fase, a gente está preocupado em aquisição. Adriano, o que é aquisição? Aquisição é quando você recebe as novas informações. Você está recebendo, você está vendo a aula, lendo o livro, lendo a apostila, ok? A fase 3. O que é essa fase 3? Você está consolidando. Adriano, o que é consolidação? Então, imagina o seguinte, imagina que você enche um balde de água de terra, ou enche um balde de água de areia, alguma coisa assim, e você sacode. Então, vai ter um momento onde esses granulados vão ficar ali sobre o líquido, mas vai ter um momento que eles vão consolidar, eles vão ficar ali na base, eles vão descer e vão ficar ali na base. Consolidação é quando você recebe um monte de informação na sua cabeça, através da aquisição, e aí você consolida, você solidifica essa informação na sua memória de longa duração. E depois a gente tem a evocação, que é a fase 4. Adriano, a fase 4 é importante? É bastante importante, por quê? Porque, olha só, você consolidou, colocou a informação para dentro. E quando você vai fazer uma prova, o que você quer? É colocar a informação para fora. Se você não conseguir colocar essa informação para fora, você vai ter aquele famoso branco, você vai saber que sabe de algo, mas não vai conseguir dizer, não vai conseguir falar, não vai conseguir usar. Isso é algo que a gente precisa evitar, por isso prática de evocação é tão importante. Então vamos entender qual técnica será utilizada, qual técnica vai ser utilizada para cada uma das fases do aprendizado. Então, como você viu, são 4 fases. Então, olha só, qual técnica será utilizada, qual técnica que eu recomendo? Pegue aí o seu papel, pegue a sua caneta para que você anote a técnica. Então, para se planejar, para planejar os seus estudos, a gente vai ter ali 2 momentos. A gente vai ter o planejamento. Olha só, a gente vai ter 3 momentos, né? O planejamento diário, a gente vai ter o planejamento semanal e a gente vai ter o planejamento de compromissos e a gente vai ter a gestão do planejamento. Adriano, você falou de muita coisa aqui nessas frases. O que é isso? Eu vou fazer uns vídeos específicos para cada um dessas coisas, mas eu ensino em detalhes isso daqui no método Aprender de Primeira. Vou colocar o link aqui embaixo para você ir lá conferir. Olha só, no planejamento diário você está respondendo a pergunta: o que vou estudar hoje? No planejamento diário você vai responder a pergunta: como eu vou estudar? No planejamento semanal, por exemplo, você tem assim, ó, atingir as metas de estudos. No planejamento semanal, você vai responder outras perguntas com relação a essas metas. Por exemplo, quais são as metas da próxima semana?
Percebe? Então são várias perguntas que você responde e imagine isso daqui como um checklist. Você vai lá, vai começar os estudos e aí vai ter a primeira pergunta. O que eu vou estudar hoje? E aí você responde, hoje eu vou estudar português, matemática, blá, 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 blá. Entendeu? O que eu vou estudar essa semana? Essa semana, uma dimensão diferente, eu vou estudar essas matérias dessa forma, entendeu? Já tenho o material? Outra pergunta aqui do planejamento semanal. Já tenho o material reservado? Beleza? E aí você vai ter essas perguntas, você vai separar elas e você irá responder antes de começar a estudar. Depois é o planejamento de compromissos. O que é esse planejamento de compromisso? É aquele planejamento das datas fixas. Como assim, Adriano, data fixa? Se você está na faculdade, você vai ter, por exemplo, datas de provas, você vai ter datas de entrega de trabalho, você vai ter datas de reuniões, de palestras e várias outras datas fixas. E quando você tem um planejamento de compromissos, isso vai possibilitar uma gestão geral do seu tempo, que vai te possibilitar ser muito mais produtivo. Você será hiperprodutivo se você tiver isso daqui já preparado, ok? E a gestão do planejamento é basicamente você olhar as listas anteriores, esses 3 planejamentos anteriores, ok? E ver se está tudo organizado, ok? Se está tudo organizado. Se está tudo organizado. Está tudo organizado? Basicamente isso. Tem muito mais coisas sobre planejamento, mas aqui você já tem um resumão e você pode pegar aí e começar a utilizar. A aquisição. Primeiro, antes de eu falar da técnica, o que é importante? O objetivo da aquisição é o quê? É o entendimento, é a compreensão do conteúdo. Você está tentando entender o que está acontecendo ali, beleza? Então, se você não tiver com esse mindset de meu foco é entender, nenhuma técnica vai te ajudar. Seu foco é entender, na fase 2, ok? Então, olha só, qual que é a técnica? A técnica aqui é uma técnica de anotação qualquer. Adriano, como assim? Por exemplo, mapas mentais. Por exemplo, método de Cornell. Por exemplo, a escrita ativa, ok? Então, técnica qualquer de anotações vai te ajudar aqui na fase 2. Show de bola? Ficou com dúvida? Coloca aqui nos comentários que eu falo para você, eu aprofundo para você. Aí eu faço até um outro vídeo no futuro te explicando melhor isso daqui em detalhes, ok? Fase 2, a aquisição. E a fase 3? O que eu tenho que me preocupar aqui? Na fase 3, de novo, qual que é o objetivo da fase 3? O objetivo da fase 3 é que você memorize as informações estudadas. Eu quero memorizar as informações. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar algumas técnicas. Então, por exemplo, eu vou resolver questões complicadas, ok? Não questões de fixação, questões mais difíceis, mais elaboradas. Eu vou fazer projetos, ok? Outra técnica, eu vou revisar as anotações. Eu vou criar, olha só, flashcards. Já ouviu falar de flashcard? Quer um vídeo sobre? Fala aí para mim nos comentários. Olha só, estudante, são várias técnicas para que você memorize. Olha só, eu vou revisar o Anki. Já ouviu falar do Anki? Eu vou fazer um curso completo de Anki lá para o método Aprender de Primeira. Fantástico isso daqui. Então, são várias técnicas que vão te ajudar e aqui no vídeo eu vou te trazer aqui com a clareza muito maior, ok? E, por último, aqui, a fase 4. Nessa fase 4, o que a gente está querendo? Qual que é o nosso objetivo da fase 4? A evocação é o quê? Eu lembrei de muita coisa, eu memorizei muita coisa e agora eu quero trazer essa informação de volta, eu quero trazer essa informação para a memória de curto prazo. O que eu tenho que fazer aqui? O objetivo é recordar das informações memorizadas. Esse é o objetivo, recordar das informações
memorizadas. O que eu tenho que fazer para recordar as informações que eu memorizei? Eu preciso fazer, olha só a técnica, anota essa técnica aí, eu vou fazer a prática de recuperação. Adriano, isso não é uma técnica, você só me falou alguma coisa. Ó, prática de recuperação, ela pode ser implementada de diversas maneiras diferentes. Então vamos lá. Uma maneira, você pode escolher uma só, ok? Não precisa usar todas. Uma maneira de fazer a prática de recuperação é assim, você vai escrever um texto. Simples assim. Outra, você vai fazer um mapa mental. Você vai fazer um mapa mental. Você vai fazer um fichamento. Você vai fazer uma redação. Você vai fazer um comparativo. Ok? Então, isso daqui é o quê? É basicamente um resumo. São técnicas que você precisa tirar informação da cabeça. Você vai fazer um simulado, ok? Você vai fazer uma discussão em grupo, ok? Então, olha só, são várias técnicas que você pode utilizar e que essas técnicas vão ajudar você a tirar informação, a recordar essas informações memorizadas, ok? Quer que eu pegue no seu braço e te ensine o passo a passo para aplicar todas essas técnicas no seu estudo em específico? Quer que eu te mande áudio dizendo, estuda assim, estuda assado? Então venha para o método Aprender de Primeiro. Eu coloquei o link aqui para você ir lá conhecer, tem um vídeo explicando. Então vem lá que eu vou te ensinar a estudar com máxima eficiência, ok? Por esse vídeo é isso. Tchau!